E a gente, ser humano, a gente tem muito de deixar tudo pra amanhã, né? Tipo, ai, não tem hoje, deu tempo hoje, amanhã eu faço, tal. E eu parei muito pra refletir isso. Quando eu perdi o meu filho e eu perdi a minha avó. Meu filho eu perdi ele, eu ainda estava grávida. Eu fiz tantos planos. Eu fiz tantos planos pra ele. Vou botar umas fotos aqui da gravidez. Eu fiz tantos planos pro meu filho, sabe? E eu perdi ele antes de conhecer. Ele foi no dia 16/4/2017. Eu comecei a sentir umas dores, a bolsa rompeu. A bolsa rompeu. Eu perdi ele dentro do carro. Ele nasceu dentro do carro. Aquela noite foi muito triste na minha vida, muito triste mesmo. Aquela noite foi triste na minha vida. E eu tava planejando ir no outro dia tirar umas fotos na praia. Essas fotos nunca aconteceram. Porque o amanhã foi totalmente diferente do que eu pensei. Aquele 17 de abril não foi do jeito que eu pensei. No dia 16 de abril de manhã. E o último dia que eu vi a minha avó foi assim. Eu fui em Itapipoca e voltei pra casa da minha outra avó, que é a mulher do meu avô. Voltei e eu ia passar direto. Só pra você ter uma noção, eu ia passar direto, cara. Eu ia passar direto. E uma coisa mais forte do que eu me pediu pra me ficar e ver a minha avó. Eu me lembro como fosse hoje, cada detalhe do último dia que eu vi ela. O último dia que eu vi minha avó tava sentada numa rede. Ela tava falando uma história. Eu não me lembro muito, não recordo muito, porque eu só conseguia olhar pro rosto dela. Só olhava pro rosto dela, pra minha avó. Aí eu saí, tava com pressa, tava muito apressada, porque tinha que me arrumar pra sair ainda. Eu ia me arrumar pra ir pro cedo. E a gente, ser humano, a gente tem muito de deixar tudo pra amanhã, né? Tipo, ai, não tem hoje, deu tempo hoje, amanhã eu faço, tal. E eu parei muito pra refletir isso. Quando eu perdi o meu filho e eu perdi a minha avó. Meu filho eu perdi ele, eu ainda estava grávida. Eu fiz tantos planos. Eu fiz tantos planos pra ele. Vou botar umas fotos aqui da gravidez. Eu fiz tantos planos pro meu filho, sabe? E eu perdi ele antes de conhecer. Ele foi no dia 16/4/2017. Eu comecei a sentir umas dores, a bolsa rompeu. A bolsa rompeu. Eu perdi ele dentro do carro. Ele nasceu dentro do carro. Aquela noite foi muito triste na minha vida, muito triste mesmo. Aquela noite foi triste na minha vida. E eu tava planejando ir no outro dia tirar umas fotos na praia. Essas fotos nunca aconteceram. Porque o amanhã foi totalmente diferente do que eu pensei. Aquele 17 de abril não foi do jeito que eu pensei. No dia 16 de abril de manhã. E o último dia que eu vi a minha avó
foi assim. Eu fui em Itapipoca e voltei pra casa da minha outra avó, que é a mulher do meu avô. Voltei e eu ia passar direto. Só pra você ter uma noção, eu ia passar direto, cara. Eu ia passar direto. E uma coisa mais forte do que eu me pediu pra me ficar. E veio a minha avó. Eu me lembro como fosse hoje, cada detalhe do último dia que eu vi ela. O último dia que eu vi minha avó tava sentada numa rede. Ela tava falando uma história. Eu não me lembro muito, não recordo muito. Porque eu só conseguia olhar pro rosto dela. Só olhava pro rosto dela, pra minha avó. Aí eu saí, tava com pressa, tava muito apressada, porque tinha que me arrumar pra sair ainda. Eu ia me arrumar pra ir pro Cedro. Acabei nem indo. Porque nada é como a gente pensa nessa vida. E tava com muita pressa e tal. Foi alguns dias depois eu soube que minha avó morreu. E que aquela última vez que eu vi ela, poderia ter demorado mais, eu poderia ter ficado mais, mas eu não fiquei. Porque a gente tem aquela velha mania de amanhã, semana que vem, vai que o amanhã não chega. No velório dela, eu pensei, não vai ter o amanhã pra gente. Não vai ter o amanhã que eu pensei, que várias vezes eu guardei, de pedir um desculpa pra minha avó, que a gente brigava muito. Eu nunca disse, eu te amo, vó. Eu nunca disse. E hoje eu só me arrependo. Só que o arrependimento não traz ninguém de volta. Não tem como. Então, faça mais hoje, diga mais hoje, seja mais hoje, porque amanhã pode não ter amanhã. E esse é o vídeo, vou ficando por aqui. E não deixe para amanhã não, gente. Você pode fazer hoje